Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Essa conversa de mercado de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai conversar com um especialista na parte de multipropriedade, né? Então vai ser bem legal porque é algo novo que a gente ainda nos nossos editoriais aqui da Brain a gente ainda não fez, né? Então primeiro que vai ser um prazer, porque o Rafael Almeida, o Rafa é um cara que eu tenho uma estima muito grande, fora o grande empresário que é, um cara muito gente fina. Gente, esse papo de hoje, né, é muito sobre um mercado que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, né? A gente sempre fala em números exponenciais de bilhões, né? É um mercado muito diferente, é um mercado da multipropriedade, é um mercado hoje que tem uma legislação própria, tem regras específicas, mas tem um público muito grande, tem as suas especificidades, né? E o Rafael Almeida, através do Grupo Natus, tem 2 empreendimentos, né? Um recém-entregue, foi até esse o motivo que a gente brincou aí desse contato, é o maior empreendimento de multipropriedade do país, né? Em Olímpia, e aí a gente vai ouvir um pouco dele sobre isso. Eu queria primeiro agradecer a toda a nossa audiência e pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, nos seguirem no YouTube, nas nossas mídias sociais. Vocês já sabem que a Brain tem produzido muito conteúdo nesse período, e conteúdo de qualidade, né? E esse nosso conversa de mercado, todas as maneiras que nós fizemos e estamos fazendo aqui para trazer informação fidedigna e de qualidade para vocês. Então, eu queria realmente agradecer a vocês aí que estão assistindo e agradecer ao Rafa pelo tempo. Rafa, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E eu queria que você começasse falando um pouco de você e do Grupo Natus. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês nessa iniciativa da Brain aí de conversa com o mercado. Eu já acompanhei algum desses vídeos e é muito bom para a gente estar tendo contato, às vezes, com um universo que não está no nosso dia a dia, né? E além da troca de experiência e tudo mais. Obrigado aí pelas palavras, Marcelo. O Marcelo é um daqueles contatos de mercado que viraram amizades, né? Eu costumo brincar que eu sou de Goiânia e o pessoal daqui é muito fácil de fazer amizade, né, Marcelo? Então, para nós é um prazer, realmente a gente trabalha nos divertindo, né? Nosso ramo de mercado é a diversão, a hospitalidade, e a gente procura fazer isso no dia a dia também. Então, eu me chamo Rafael, sou de uma família de arquitetos, meu pai e minha mãe são arquitetos, sou arquiteto também, tenho mais uma irmã médica. Nós sempre trabalhamos nessa área de arquitetura corporativa. E com isso a gente teve contatos com vários grupos empresariais. Dentre desses grupos empresariais, a gente teve contato com o pessoal de Caldas Novas, né, por ser próximo aqui de Goiânia, executamos vários projetos lá. E no ano de 2011, nós tivemos o primeiro contato com a multipropriedade, junto com um dos nossos sócios, que é o Valdo Palmerson, do Grupo Privé, que já estava desenvolvendo um empreendimento na cidade de Caldas Novas, no conceito de multipropriedade, e nos chamou para fazer parte do empreendimento de Olímpia. Olímpia tinha um parque aquático, tem um parque aquático em plena expansão, que hoje, já há algum tempo, é o maior parque aquático da América Latina, em volume de público, em área também. Cada ano que passa, ele está ali na briga entre os 5 primeiros colocados no mundo como um todo de fluxo, que é o tema dos Laranjais. Então, ao a gente ver o potencial que tinha o parque, entender a multipropriedade como uma democratização do turismo, né? Porque a grande massa da população não tem condição de ter uma segunda moradia. E a multipropriedade, ela possibilita isso, né? Que você divide a unidade em mais de um proprietário e também aquela questão de você pagar só pelo que você usa, né? Quem tem um empreendimento de segunda moradia, ele, todo mês, na hora que ele fecha lá a conta, meu Deus, olha o tanto que eu gastei e esse mês eu não fui, né? É a racionalização mesmo dos recursos, né?
Uma vez eu escutei uma palestra desse assunto de multipropriedade, que o palestrante virou assim: quando você deixa na geladeira perder um iogurte, você já fica chateado. Imagina você perder tanto todo mês, com tempo, dinheiro e tudo mais, né? Essa sensação de perda é muito ruim. Então, vendo isso, a gente começou a entrar cada vez mais no mercado. Igual eu disse, eu tenho a formação de arquitetura e administração de empresas também. Comecei a estudar mais sobre atendimento ao público, sobre entretenimento, sobre hospitalidade. Fui estudar fora do país, em algumas instituições, dentre elas a Disney, né, que é uma referência para todo mundo, e começamos a levantar quais que eram os gargalos, os pontos que a gente tinha na multipropriedade. Um deles era a questão de lei, né, que a gente não tinha uma lei específica da multipropriedade. A gente tinha a lei de incorporação, tinha o Código de Defesa do Consumidor e várias outras leis que a gente brincava que quando você fazia um empreendimento de multipropriedade, ele ficava igual o Frankenstein, ele pegava um pedaço de cada regulamentação, né? Tinha a sua legalidade, não era vendido nada de forma ilegal, mas ele não tinha uma legislação específica que regulava muita questão assim do tempo, né? Porque a lei de incorporação, ela regula o físico, né? O apartamento, a unidade, a metragem quadrada, mas a divisão do tempo, isso era uma coisa moderna e precisava se colocar isso, responsabilidade. Por exemplo, a unidade deixou de pagar a taxa de condomínio, o CPF ou é a unidade, IPTU, a mesma coisa. Em caso da pessoa, que são valores menores, né, Marcelo? Então, tem casos que a pessoa abandona a cota, não quer mais saber daquilo. Então, como que se faz isso tudo, né? Então, nós somos o único país da América Latina hoje que possui uma lei específica, isso deu uma legitimidade muito grande para o setor, foi uma luta grande que a gente teve junto da ADIT, junto do Secov do São Paulo, o Felipe Cavalcante da ADIT, o Caio Calfado da Secov, e os demais players aí do mercado de multipropriedade e timeshare como um todo também. Aí entrou o comercializador, entrou os clubes de férias, entrou todo mundo para a gente desenvolver um trabalho que culminou na lei e depois no Manual de Boas Práticas do Secov. E com isso, muita gente começou a observar o mercado, principalmente o mercado financeiro, que você tendo grandes projetos, tendo uma legitimidade, a coisa começando a acontecer, empreendimentos começando a ser entregues e se entender no ecossistema todo, né? Então, hoje, o Brasil inteiro, quem trabalha com essa questão de hospitalidade e entretenimento, olha para multipropriedade, né? Porque ela tem várias oportunidades, Marcelo. Por exemplo, uma incorporação tradicional, você tem ali as etapas dela: terreno, prospecção, projeto, lançamento, vendas, construção, entrega e um pouco de pós-obra. Acabou. SPE. A SPE, realidade é essa, começo, meio e fim. começo, meio e fim. A multipropriedade não tem isso. A multipropriedade, você tem, além de todos esses itens, você tem o clube de férias, que é o intercâmbio, né? A parte de férias. Você tem a parte de loyalty, né? Que é benefício que você tem que oferecer para a pessoa, porque ela tem passagem aérea, tem aluguel de carro, tem compra de ingressos, tem várias outras coisas. Você tem a administração hoteleira, depois dele pronto, né? Que aquilo tem que ficar funcionando ali. Então, você tem mais unidades de negócio e a gente precisou ir profissionalizando, a gente precisou ir criando alternativa para os desafios que apareciam, que aparecem até hoje, porque hoje tudo acontece de forma muito rápida, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa no passado, no início do ano passado, com certeza a gente não estaria falando de tanto de digitalização que está tendo dos assuntos, né? Eu costumo brincar que antes, quando a gente ia fazer um checklist inicial de um projeto, a gente olhava lá as questões de água, esgoto, energia. Hoje você tem que olhar acesso à internet, porque as famílias com home office querem estar mais próximo dos deles e conseguem viajar à distância. Isso passa a ser um fato interessante, né? E dividir os momentos com os demais também, isso hoje é bem utilizável. Então, é um mercado que está em bastante evolução, é um mercado que já tem um amadurecimento grande. Hoje a gente, em todas essas fases, Marcelo, que a gente colocou que o negócio tem, a gente já tem players se profissionalizando em cada uma delas, né? Então, é um mercado que
tem um futuro bem promissor no Brasil, porque o Brasil ele é pouco explorado na área do turismo, vamos colocar dessa maneira, se comparado com outros países e tudo mais. O dólar caro ajuda, porque o turismo interno ele é desenvolvido. As pessoas com receio de viajar, às vezes, vão preferir viajar para perto, de carro, de uma forma que elas controlam, não fica à mercê dos demais. Esse verão específico que a gente vai ter em 21, 22, a viagem de carro ela vai ser potencializada por um motivo que eu não sei dizer qual. As passagens aéreas estão muito caras, internas. Eu acho que é devido à oferta e procura mesmo, né? Então, tem muita gente que vai procurar viajar próximo de carro e tal. Então, eu acho que nós vamos nos beneficiar muito com todas essas questões pós-pandemia que eu coloquei aqui. Muito legal, porque você deu um overview, né? E nesse overview agora dá para a gente poder ir conversando sobre alguns assuntos, né? O primeiro assunto que eu queria falar é um pouquinho sobre incorporação, né? Você comentou sobre incorporação e eu sempre disse isso, né? Que no começo, e a gente na Brain acompanha já há 5 anos todo o caminho e esse trabalho árduo, né, de vocês aí, efetiva busca por deixar tudo legalizado, né? A gente falava de bilhões, de empreendimentos de bilhões, mas a legislação foi aprovada em dezembro de 18, né? Então, antes de ter uma legislação específica, já existia isso. O que eu acho que é importante só, e você frisou muito bem, eu queria chamar a atenção nisso, é a troca do chapéu, né? Então, o chapéu do incorporador com SPE, começo, meio e fim, porque lá atrás a gente ouviu muita gente buscando informação desse mercado dizendo o seguinte: é a multiplicação do VGV, né? Eu acho que você ouviu isso várias vezes. Então, nossa, ao invés de vender o apartamento por R$ 7.000 o metro, eu vou vender por 30 e aí eu vou multiplicar o VGV. Parece tudo lindo, bonito, né? Parece a Disneylândia, mas tem um outro lado da moeda. E o Com outro lado da certeza. moeda é que você coloca o chapéu de um prestador de serviço, né? A incorporação não termina e com todos os prestadores possíveis, mas você, incorporador, vai ter que estar ligado a isso de alguma maneira, né? Uhum. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Afinal de contas, a gente está falando os seus 2 empreendimentos hoje em Olímpia. Qual é a capacidade deles? Então, a gente tem o Olympia Park Resort, que foi o primeiro empreendimento nosso entregue. Ele teve 2 etapas e a gente concluiu a entrega dele no final de 2019. E agora ele tem 912 apartamentos, tem uma capacidade aí para 4.000 pessoas. E o Solar das Águas, que nós entregamos agora em setembro último de 2021, 1.000 apartamentos, ele tem uma capacidade para 5.000 pessoas. Então, são os 2 maiores empreendimentos de multipropriedade do país, tá? Eu costumo brincar que eu não gosto de ficar dando holofote e publicidade nisso, porque foi um trabalho imenso a gente conseguir entregar esses empreendimentos, porque a gente passou pelaquela crise do governo Dilma, a gente passou por uma pandemia agora, e os desafios são muito grandes para um mercado relativamente novo, igual você falou. Então, a gente teve que rebolar aí para conseguir fazer essas entregas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. E a respeito de incorporação, né, que é o ponto principal. A parte de incorporação, ela é bem semelhante a uma incorporação tradicional. O que você tem que ter lá dentro são a parte de cronograma de uso, né, e a forma que vai ser utilizado essas semanas bem definidas, e a questão das frações ideais, né, por quantas cotas que você vai estar dividindo. Basicamente, esses são os 2 pontos principais que o divergem. Claro que aí você tem regulamento de uso, você tem conversão de condomínio, algumas coisas ali que têm suas peculiaridades. Mas esse processo ele é feito de maneira normal. A parte que difere bem a multipropriedade da incorporação tradicional é o processo de vendas, né? O processo de vendas ele foi desenhado muito em cima da indústria do timeshare, e uma indústria que já acontecia bem forte ali, você pega nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, no México e no Caribe, né? Que eram aquelas vendas de impacto, aquelas vendas emocionais. Esse processo, ele vem pelo amadurecimento cada vez que passa, né? Por exemplo, a gente teve conversas com a CVM
para verificar se a gente estava vendendo, se a gente era igual aos condotéis, né? Se a gente vendia rentabilidade. Não, a gente vende lazer, mas se você não for usar, você pode colocar num pool de locação. Então não é uma coisa obrigatória igual condotel. Ele não, na grande maioria das vezes, está mudando um pouco também, que hoje já está tendo administração hoteleira profissionalizada. Ele não tinha administração hoteleira definida no material de venda, algo que já acontecia nos condotéis. Então, ele era um híbrido, né? Uma segunda moradia, um condotel. Então, a pessoa ela pode usar ou pode colocar no lazer. E aí, várias questões foram aparecendo nesse processo de venda, Marcelo. Vou citar o nosso caso. A gente limitou a quantidade de cotas por CPF para evitar que qualquer corretor prometesse qualquer tipo de vantagens financeiras e tudo mais. A gente começou a ver a importância não só da venda do tijolo, que eu costumo dizer, mas a venda da experiência como um todo. Então, dentro dos próprios resorts, o que eu vou agregar àquele produto e também no destino que estão inseridos os nossos empreendimentos, o que a pessoa vai ter para fazer. Porque ela vai passar uma semana, né? Então, você tem que ter atrações e atrativos para ela estar sempre querendo ir lá e aquilo não ficar algo que você se sinta obrigado. Eu tenho que ir porque eu tenho lá e eu tenho aquela semana. Então, isso é um ponto muito importante que eu acho que tem que ser visto na incorporação, principalmente depois de crises, aparecem oportunidades aí de ativos serem convertidos, mas precisa ser analisado muito bem se ele possui condições para se enquadrar numa multipropriedade, né? Por tamanho de unidade. Tudo vem do conceito também, né, Marcela? Aquilo que a gente conversou muito uma vez que a gente estava num evento lá em Gramado. Como que você vai contextualizar o negócio como um todo? Né? Eu acho que a multipropriedade ela tem oportunidade de tudo quanto é meio, depende da forma que você vai construir. Hoje eu já enxergo, por exemplo, multipropriedade em grandes centros igual São Paulo. Tá? Não só focado para o lazer, pode ser focado um pouco mais em business, que você tem escritórios. Então, ela, na verdade, nada mais do que é de você dividir, né? Tempo, custos, investimentos e por aí vai. E aí ela precisa ser bem estruturada, né? E é na incorporação que você define esse conceito, essa tipologia, esse mercado que você quer atuar e os diferenciais que você vai ter, porque você tem que pensar que aquele cliente, ele não pode usar um pouco e querer cancelar, ele tem que estar sempre vendo as vantagens do produto que ele comprou. Perfeito, Rafa. Eu gosto muito dessa conversa porque a gente chega a alguns pontos muito interessantes. Primeiro, né? Vem do timeshare, então vem do compartilhamento, né, de férias, de você compartilhar, entra a racionalização dos recursos. Eu falo recursos porque não é só dinheiro. Não, tempo. Você não tem tempo de ir 52 semanas para o seu imóvel de segunda moradia, né? E aqui na Brain, às vezes a gente fala com algumas pessoas, é muito interessante, às vezes a gente pega algumas pesquisas qualitativas de pessoas que têm segunda moradia, até primeira moradia grande, e é engraçado que a pessoa fala, Marcelo, a casa é minha dona, não sou eu que sou dono dela. É Né? isso aí. De tanto trabalho, de tanta coisa que ela dá, a casa é minha dona. Então, o que é interessante é a gente olhar essa racionalização. E aí você falou de São Paulo, e vem também dessa coisa da racionalização, e principalmente por uma vontade, um desejo, uma demanda de estar naquele lugar. Porque eu acho que é o principal foco. Quando a gente fala da multipropriedade turística, que a gente sempre vai falar de uma ancoragem, então, Gramado, cidade com a melhor estrutura turística do país, né? Muita coisa para se fazer. Olímpia, idem, né? E você tem vontade de ir todo ano. Tirando a intercambiadora, que eu sei que você pode colocar, você pode fazer, mas você tem que ter nesse processo o desejo de ter essa semana de férias, essas 2 semanas de férias, aproveitando aquilo que você tem uma fração. Só que são tantas as particularidades, né, Rafa? Porque você falou da hotelaria. Quem manja de hotelaria sabe de fazer o trabalho. Só que aquele momento que o cara tá lá, o apartamento é o apartamento dele, porque ele tem uma fração. Então, a visão das pessoas é outra. E se ele não for colocar no pool e você alugar, então você tem dentro do mesmo empreendimento o proprietário e o hóspede normal. Perfeito. E a gente não está falando de pouco, né? No seu caso, lá em Olímpia, nós estamos falando de 1.912 unidades,
com a capacidade máxima de 9 mil pessoas. Não é É, brincadeira, tem cidade menor que isso. Então, isso. não é brincadeira, tudo isso para você poder organizar e realmente estruturar. Mas o que eu acho interessante e legal da gente falar para as pessoas é que esse é um mercado, por exemplo, a gente acabou agora o AditShare, estávamos juntos lá no AditShare, né? E aqui segue o meu abraço ao Caio Calfá e a pessoa que ele é como presidente da DIT, mas também a todos, né, que sempre tiveram envolvidos na DIT e, sem sombra de dúvida tiveram um trabalho árduo lá. Né? É muito interessante a gente ver a mudança. Cada vez mais esse mercado se amadureceu, né? E o cliente é um cliente que já começa a olhar isso de maneira bem específica. Eu gosto de olhar isso porque a gente falava do timeshare e da multipropriedade, parecia tudo meio misturado, mas são coisas distintas, né? São coisas que a gente precisa separar e que tem realmente uma qualidade e uma oportunidade, né? Primeiro, esse primeiro impacto da pandemia, mas agora esse turismo regional e rodoviário, como você muito bem falou, deve resgatar esse momento em E- todas as operações, né? Então, Marcelo, o timeshare, só para ficar claro, ele é a venda de um contrato que você compra pontos, é uma prestação de serviço, né? A multipropriedade, não. Você está comprando um patrimônio, você está comprando um bem que ele te dá a possibilidade de ter férias todo ano, né? E ele não vence, né? Igual o timeshare mesmo. Então, essa é a grande diferença e eu acho que no Brasil ela deu muito certo, porque eu, quer queira, quer não, é um país que o pessoal é bem patrimonialista e nós tivemos a sorte do mercado se unir desde o início e fazer uma lei, porque as coisas que aconteceram errado em outros locais a gente já veio trazendo a responsabilidade. Por exemplo, o incorporador de multipropriedade, ele tem que ficar envolvido na gestão nos 5 primeiros anos, porque aquilo que ele vendeu tem que funcionar, tem que entregar. Na verdade, a gente tem condomínio mais de 20 mil cotistas, né? Brincadeira, né? Então, como que você faz isso funcionar bem? Você tem que entregar funcionando. Depois da engrenagem funcionando, beleza, você não precisa estar ali. Mas aquele início, como é que você vai fazer? Né? Fica complicado. Então, lá na lei, a gente procurou, né, da melhor maneira possível, juntando players do Brasil inteiro, trazer a melhor forma que isso consegue acontecer, né? E é muito gratificante a gente ver o mercado se profissionalizando em todas as áreas, né? E criando boas práticas e crescendo. É muito legal. Eu realmente eu percebi uma diferença enorme nos 5 anos que eu participei da DitShare, né? Teve um momento que você viu uma avalanche de pessoas nem sabendo o que estava fazendo ali, né? Porque foram pela multiplicação do VGV, mas não É, tinha ideia do que era, né? Mas fora isso, Rafa, realmente vê empresas se destacando, como o Grupo Natos, algumas empresas que a gente vê se destacando nesse mercado com operações mais azeitadas, redondas, já sabendo o que está fazendo, pagando a curva de aprendizado, né? isso. Que não foi fácil, eu tenho certeza disso. E não foi barata. Não, com certeza não. Mas agora está pago e agora tem uma operação mais redonda na mão. Então é muito legal a gente ver isso mesmo. Eu acho que é uma jabuticaba brasileira, mas essa Sim. jabuticaba ela cabe porque você falou tudo. O brasileiro é patrimonialista, né? O brasileiro, em nível de papel, ele não entra num lugar para poder se preocupar se tem porta de saída, se não tem, nem nada. Mas se tem tijolo, para ele é outros 500. É. Né? Ele vê de outra maneira. Então, realmente, eu acho que isso é bem interessante e volto a dizer, né? E não dá para esquecer do eterno presidente de honra da DIT, né? O Felipe Felipe. Cavalcante, com todo o trabalho dele, né? Que realmente mostrou que esse mercado tem pujança e a gente está engatinhando no mercado turístico. É impressionante você imaginar que o Uruguai, com o tamanho que é o Uruguai, tem, sei lá, 6, 7, 10 vezes mais movimentação turística do que o Brasil.
né? Não tem como ser, não tem como ser verdade um negócio desse com a beleza que nós temos, né? Nós falamos de duas cidades, né? Nós falamos de Gramado, com todo o charme que a Serra Gaúcha tem, com todo aquele clima maravilhoso, mas a gente está falando de Olímpia, que além de ser quente, bonito, ainda tem águas termais, né? É um lugar cheio de pontos que as pessoas turísticos, né, para a pessoa poder aproveitar. Você mesmo investiu lá para poder trazer vários eventos e realmente atrações para as pessoas poderem utilizar, né? Então, acho que isso é muito interessante. Isso foi, só um parênteses aqui, Por mas favor. isso foi parte do próprio desenvolvimento, né? E quando a gente entrou, realmente a gente estava com aquela cabeça de incorporador. Aí depois, quando eu conheci o Felipe, foi justamente indo atrás de alguém para fazer administração hoteleira daquilo depois de pronto. Percebemos que não tinha ninguém especializado no mercado, então criamos nossa própria administração hoteleira que cada vez mais se especializa nesse mercado de multipropriedade. E hoje a gente vem vendo fundos, Marcelo, chegando em nós e falando assim, opa, peraí, então se tem alguém que está profissional e eu estou com dinheiro emprestado ali naquele negócio, é interessante que esse cara faça a gestão depois dele pronto, porque o ativo meu continua bem posicionado, né? Uhum. Isso é o próprio amadurecimento do mercado. Então, quando a gente foi atrás, então eu tinha essa questão da administração hoteleira e vendo os distratos, vendo as crises, começando a pesquisar um pouco mais a questão do turismo nacional, a gente percebeu essa questão de atrações. Então, foi onde em Olímpia, lá já tinha temos os Laranjais e um outro parque, o Hot Beach, que é um parque grande também, que recebe próximo de 1 milhão de visitantes ano. Peraí, o que a gente pode fazer aqui para melhorar essa experiência de quem adquiriu o imóvel nosso? Então, foi onde a gente levou atrações, levou um parque dinossauro, agora estamos abrindo um museu de cera, veio o bar de gelo, trouxemos grandes franquias de A e B, que é o cara, quando ele está viajando, ele quer ter experiências diferentes, né? Então, eu acho que isso que a gente deve também ficar bem antenado, porque se só ficar pensando na venda do tijolo é um pouco problemático, porque a pessoa... É uma quantidade grande de cotista, Marcelo. Uhum. Então, se você não cria massa crítica, você vai ficar sempre naquela... correndo atrás do rabo, vai cancelando, você tem que ir devolvendo, o negócio não vai. Então, o cliente ele tem que sentir bem com aquilo que ele comprou, ele tem que se sentir feliz, ele tem que se sentir realizado. Perfeito, Rafa. Eu queria até tocar num ponto importante que você falou da comercialização, né? A comercialização sempre foi algo que todo o mercado ficou olhando, né? O mercado imobiliário de maneira geral, o mercado imobiliário olhava como é que era feito essa angariação desse cara que estava nas férias dele, o que que acontecia, como angariar, como fazer. E aí a gente chega na pandemia, salas de vendas fechadas, né? Inclusive hotéis fechados, né? O que fazer e como fazer. E a gente conversou muito, várias vezes, sobre a parte da venda digital. E você sempre foi um cara que falava: olha, é a saída, a gente tem que fazer, vou fazer, e começou a fazer. Me fala um pouquinho sobre essa introdução da venda digital, né? Tudo bem que foi uma troca de pneu com o carro andando, mas teve que acontecer, mas como é que é essa parte de vendas ainda? Como no grupo, como é que vocês fazem as vendas? Ainda é a venda na sala de vendas? Você tem sala de vendas fora de Olímpia? Como funciona? Dá um en passant aí de como funciona essa parte de comercialização. Tá. Hoje a gente vê um movimento no Brasil como um todo dos próprios incorporadores desenvolverem as suas próprias equipes comerciais. No nosso caso, nós temos um sócio em Olímpia que tem uma comercializadora, que é a WM, e ela que faz as vendas de sala física para nós. Só que, como você mesmo disse, essa questão da época de pandemia, tanto eles quanto a gente começou a investir nessa questão da venda digital, que era algo que eu já tinha feito em 2016, 2017, parei,
por não ser o nosso foco venda, né? Da Danatos, assim, a gente tinha uma estrutura de venda, e aí com a pandemia a gente retomou. Da mesma forma que o mercado como um todo, ele tem um desenvolvimento, né, Marcelo? Então, hoje a gente está repaginando, no caso da Danatos, a venda digital como um todo. A gente criou uma célula separada, que a gente até criou um nome próprio, que é Multiférias, porque a gente percebeu que não é só a venda específica. A venda, ela é uma parte do processo com o cliente. Então, a gente mudou o foco da venda digital para o Customer Social, né? Que o pessoal chama aí, o CS. Porque, vamos lá, o cara está navegando, ele se interage com alguma campanha que você faz, muitas das vezes ele não conhece o produto, então ele está ali bem frio. Você começa a fazer um trabalho com ele, ele começa a conhecer, você começa a empolgar ele começa a sentir interesse com aquilo, e beleza, ele resolve comprar. Até então, ele não está numa sala física, lá em Olímpia, curtindo o calor daquele processo todo, ele comprou. E o que você vai fazer para segurar ele empolgado, até no nosso caso, que já tem empreendimento pronto, mas imagina quando não tem um empreendimento pronto, que é o pior cenário, ele empolgado com aquela venda e não vinha cancelar. Então, eu não tinha, no caso da Natos, uma régua e uma estrutura para isso. Porque aí eu comecei a ver, sim, um movimento de cancelamento que me surpreendeu, e foi onde a gente foi detectar o que estava acontecendo e criar novas oportunidades e ferramentas para combater aquilo. Então, eu acho que o processo de venda digital, ele é um processo que se iniciou, não tem mais volta, que ele vai cada vez se amadurecer e profissionalizar mais, né? Só para você ter ideia, dar um spoiler para você, na nossa base de venda, nós estamos querendo fazer tipo a gamificação com os clientes, para ele ter benefícios e ganhos conforme etapas ele vai cumprindo nesse processo dele de entender mais o produto, fazer a primeira utilização, fazer um depoimento para nós, e por aí vai. Aí você vai criando ele ferramentas para ele se sentir empolgado com aquilo, né? E até um trabalho de marketing, né? Para a base como um todo, de mostrar que às vezes o cara vai... a semana dele está muito diante, né? Principalmente tem uma semana por ano. Então, você tem que ficar mostrando para ele os benefícios que aquele produto, como os outros clientes estão usando, para ele criar o desejo de fazer daquela mesma forma quanto da semana dele, né? Então, esse é um grande... O cara tem que estar pensando nisso o tempo inteiro. É o sonho da vida dele, e aquela semana ali para ele no ano, né? Isso é um grande desafio, porque, por exemplo, as primeiras cotas que a gente vendeu eram de 4 semanas. Então, a cada 3 meses, o cara estava indo. Hoje, às vezes, ele compra uma cota aqui, mas a utilização é só daqui 8 meses. Se o produto estiver pronto. E tem produto que ainda vai demorar anos para ficar pronto, né? Então, esse é o próprio desenvolvimento do mercado, você criar formas, ferramentas e como está cada vez mais interagindo com esses clientes. Então, esse é o desafio que é a venda digital que nós estamos passando agora. Claro que cada empresa é de uma maneira. A gente teve a fase de geração de lead, que era o problema, e outras dificuldades que foram aparecendo. Então, eu vejo a venda digital como uma boa oportunidade, complementar à venda física, eu acho que ela tem que existir, né? Nós ainda não abrimos uma sala de venda em outro local sem ser o nosso destino principal, mas já temos estudos para tal, que eu acho que, ainda mais depois dessa pandemia, as pessoas estão procurando lazer, estão procurando um momento de diversão, e a gente oferece uma boa alternativa para isso. Mas, e o que eu posso dizer como incorporador, quanto mais, vamos chamar assim, estrutura de venda você tem, melhor, e se você não ficar na mão de um só, melhor ainda, né? Então, de você ter várias formas de estar vendendo, não ficar preso só num modelo. Eu acho que isso é o principal. Rafa, a gente tem que ir caminhando para o final, porque a gente podia ficar aqui mais 2 horas batendo papo. Então, eu queria que você fosse para as suas considerações finais, né, para a gente poder realmente ir encerrando. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Sempre estou à disposição aí do mercado como um todo, principalmente para amigos igual o Marcelo aí, o que a gente puder contribuir. Esse foi sempre a nossa luta aí, junto à DIT, ao Secop, de fazer um mercado forte e sustentável.
Foi um prazer estar compartilhando um pouco das nossas experiências e histórias aqui. É isso aí, Rafa. Eu só tenho a te agradecer por poder trazer um pouco da sua experiência, né, falar um pouquinho. É pouco tempo, mas a gente consegue condensar e mostrar que realmente tem muito trabalho e muita coisa que foi desenvolvida para chegar onde vocês chegaram aí nesse processo. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma homenagem aqui a um amigo do Rafa, que infelizmente foi embora esse ano por causa da Covid, né? Que é o Leonardo Fontinelli, um arquiteto, um cara. Eu considero que eu tive pouco contato com ele, porque eu gostaria de ter tido muito mais, pela pessoa que ele era, né? Então eu queria deixar aqui nesse Conversa de Mercado essa homenagem ao Leonardo, ao Léo, que nos deixou esse ano aí por causa dessa droga, dessa Covid, como muita gente, quase 600 mil brasileiros foram. Então, realmente, queria, em nome de todos aqui, fazer essa homenagem. Tenho certeza que o mercado todo ficou realmente ressentido com essa perda, né? Então, Realmente, bem lembrado, Marcelo, foi uma grande perda e, coincidentemente, eu estou com o cartão da empresa dele aqui na minha frente, que a Vânia, que é sócia dele, era sócia dele na Imedic, continua todo o trabalho que os dois sempre fizeram juntos. o Cortella fala uma coisa que eu acho muito legal, Rafa. O Cortella fala o seguinte: a preocupação da morte é a gente não ser esquecido, Uhum. né? É o legado que você deixa não ser esquecido. Um cara como ele nunca será esquecido. E é É isso isso aí, aí. a gente sempre lembrando com muita alegria do Fontinelli e bola para frente e fazer tudo aquilo que ele sempre pregou, né? Criar locais divertidos para as famílias criarem boas experiências. Perfeito, era exatamente isso que eu queria encerrar, né? Que é a lembrança, mas muito mais em nível de consideração do que a gente tinha dele, mas principalmente lembrar do que ele sempre falava, que era você se divertir, era você comprar, passear, era um cara envolto nisso, e é isso que a gente tem que fazer. É desse mercado que a gente está falando, multipropriedade é isso, é alegria, curtição, realmente férias e compartilhamento. Eu queria agradecer a nossa audiência aí por nos ouvir, nos assistir, é realmente muito importante. Volto a pedir, curta o vídeo, nos siga lá no YouTube, aproveita nosso material também nas outras mídias sociais. Obrigado, Rafa, novamente. Um abraço. Um forte abraço para você, obrigado a toda a nossa audiência aí, fique com a gente até o próximo Conversa de Mercado com a Brain. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, Até mais, um gente. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.